e esse gráfico está aparecendo sempre aí nas redes sociais. Então, por exemplo, você consegue perceber aqui qual é a mensagem que ele quer dizer. Aqui você tem tempo desde o primeiro caso, bem aqui você tem o número de casos. E olha só o que acontece. Bem aqui a gente fala muito em achatamento da curva. Imagina se você tivesse um curto período de tempo, essa é a ideia do gráfico, e um curto período de tempo aqui, um total assim de 1000 casos, 2000 casos. O que vai acontecer? A capacidade do nosso sistema de saúde não vai suportar. Então, quando você diz que achatar essa nossa curva aqui, é que você quer ter, por exemplo, assim, 2000 casos, mas não em um curto período de tempo, em um longo período de tempo, de modo que essas pessoas consigam tratamento. Então, algo importante que você tem que saber é esse tratamento de informação, olhar o gráfico e tirar essas informações. Aí você pensa, mas prof, isso cai no vestibular, isso cai na minha prova? Sim. Não importa se você é do ensino fundamental, do médio ou do ensino superior. Gráfico sempre vai aparecer. Por exemplo, aparece no Enem, aparece no ENAD. ENAD é para quem está se formando, tem que fazer uma prova de avaliação e sempre tem esse assunto lá. Então, vou te mostrar agora uma primeira questão, que foi uma questão do Enem. Eu vou ler com você, tá? Acompanha na tela essa questão que está aparecendo agora. Olha só o que diz a questão. O dono de uma farmácia, olha lá, está enxergando essa questão aí? O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir. Então eu tenho um gráfico aí, observe bem esse nosso gráfico aí. Resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total. Total de quê, professor? Total de vendas em reais. Observe nesse caso aí, ó, que ele deu um gráfico de linhas. Esse é o nome aí, ó, um gráfico de linhas. E aí você faz o seguinte, de acordo com o gráfico, ele quer saber quais são os meses, repita com o tio aí, de acordo com o gráfico, eu quero saber quais são os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda. Olha para mim aqui de novo. Ele quer saber lá qual é o mês, ó, o dono da farmácia resolveu colocar à vista do público. Tem um gráfico na forma de linhas. Coloca de novo esse gráfico aí. Olha, esse gráfico na forma de linha, eu tenho aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E ele diz assim, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente aí, a maior e a menor. Professor, como é que eu faço isso? Você tem que olhar aonde é que você tem o ponto mais baixo e o ponto mais alto do gráfico. Venha cá, o ponto mais alto, você tem aí, ó, pede lá o gráfico, aonde tem um ponto mais alto lá, mês de, coloca o gráfico de novo aí para olhar, o mês de junho, onde tem um pico, o mês de junho tem um pico. Volta aqui para mim. Agora, você pode observar no gráfico que o mês mais baixo é o mês de agosto. Confirma aí. O mês mais alto, coloca o gráfico aí. Mês mais alto, ó, essa questão foi uma questão do Enem. O mês mais alto é o mês de junho e o mais baixo o mês de agosto. Então, qual é a alternativa que você marcaria nessa questão aí? Coloca aí, a alternativa é que você tem aí os meses, deixa eu olhar aqui, ó, a alternativa é o mês de junho e o mês de agosto. Observe que uma questão do Enem, então falar do Enem, que é uma questão de análise gráfica. Professor, eu tenho que saber análise de gráficos? Tem. Eu vou te ajudar a analisar esses gráficos aqui hoje. Eu vou colocar agora uma outra questão. Vai colocando nos comentários aqui qual é o gabarito da próxima questão. Coloca na tela aí a próxima questão, que eu vou te dar um tempo para você analisar, olhar e me dizer qual é a resposta dessa. Coloca aí no chat aí qual é a resposta dessa questão. Está aparecendo para ele já a resposta? Então, vamos lá. A questão, na verdade, né? Diz assim, eu vou ler com você. Olha, também foi do Enem.
Os congestionamentos de trânsitos constituem o quê? Um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Tempo para você pensar. Tempo. Ele quer saber, vou reforçar a pergunta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo analisado? Corta para mim aqui. Quando eu falo assim, permaneceu parado, professor, o que é permanecer parado? Permanecer parado quer dizer que a velocidade vai de zero. Basta você olhar no gráfico onde a velocidade é constante. O que é constante, prof? É onde ela é paralela ao eixo das abscissas. Vamos voltar para o gráfico lá. Vamos observar qual é o intervalo que nós temos uma velocidade constante, que ficou parado. Olha lá no gráfico. Marca aí, pega uma caneta e um papel, venha com a gente aqui, ó. Ficou no intervalo aí de 6 até 8. De 6 até 8. E quando a velocidade vale zero. Então, nesse caso aí, ó, quando está lá no eixo, vem para mim aqui, ó. Quando está lá no eixo das abscissas, que é a velocidade vale zero. Então, parado é velocidade igual a zero. E aí você olha, de 6 a 8. Mas ele quer saber qual é o intervalo de tempo. Olha, de 6 a 8, quanto durou isso aqui? Durou quanto? Diz aí, 2 minutos. Qual é a alternativa que você marcou lá? Qual é? Letra C, 2 minutos. Então, olha aí, mais uma questão, eu provando para vocês aqui, que se você vai, Moura, eu quero fazer um vestibular, quero tentar o Enem, já estou aqui no ensino fundamental, no médio, já estou pensando no Enem. O que é que eu preciso estudar? Habilidade 24 do Enem. O que é habilidade 24? É análise de gráficos e tabelas. Vai aparecer e você vai gabaritar. Moura, eu tenho dificuldade. Todos têm dificuldade, mas você vai estudar e você vai se superar. E a primeira dica que nós damos aqui hoje de estatística é: estude gráficos, porque vai aparecer na sua prova. Moura, estou empolgado aqui. Quero mais uma questão. Vamos ver a próxima questão. Olha lá. Está lendo aí a questão? Questão da onde é essa aí? Questão da Pontifícia Universidade Católica da PUC. Olha o que diz a questão da PUC. Estou separando aqui para você. Em uma pesquisa realizada em janeiro de 2015, perguntava-se aos internautas se eles acreditavam que a reciclagem de lixo era importante para o meio ambiente. Eram 3 alternativas possíveis e 4.600 internautas responderam como mostra o gráfico abaixo. Quantas pessoas responderam não sei avaliar? Quantas pessoas responderam não sei avaliar? Olha, primeiro, preste bem atenção aí, marque aí, tá olhando na tela aí? Tá olhando na tela? Quanto tem o valor aí? 4.600 internautas responderam. Olha lá, vem para mim. Eu tenho um total de internautas aqui de 4.600 internautas. Esse é o total. O que isso quer dizer, prof, se esse é o total? Isso aqui é 100%. Então, importante, ó, esse valor aqui é 100%, é o total. E ele pergunta, quantas pessoas responderam? Não sei avaliar. Coloca o gráfico aí novamente, porque não sei avaliar, você tem assim, responderam sim, 65%. Responderam não, 27%. E não sei avaliar, 8%. E ele quer saber quantos responderam, eu não sei avaliar. Olha para mim agora. Você pode resolver a questão por 2 maneiras. Uma maneira seria a regra de 3, simples e direta. Porque você sabe que o total que tem na questão é 4.600 internautas. E aí o que é que você faz? Coloca 100%.
Após isso, não sei avaliar, você marca não sei avaliar. Quantos por cento são? 8%, que vale um valor X. Eu estou te dizendo que é uma questão para analisar um gráfico, mas é importante que você saiba o quê? Montar, olhar a questão, tirar as informações dessa questão, e aí você montou aqui uma regra de 3 simples e direta. 4.600, repetindo, é o total de pessoas. Ah, sim. Então, total de pessoas, prof, eu chamo de 100%? Sim. E por que 8%? Que ele quer saber um número que eu não sei avaliar. E lá no gráfico de barras, nesse caso é um gráfico de barras, não sei avaliar é 8%. E aqui eu chamei 8% uma quantidade X. Aqui você faz a multiplicação cruzada, vai ficar 100 vezes X igual a 8 vezes 4.600. O que é que você faz agora? Está multiplicando, passa de... Na calma. 8 vezes 4.600. E aí está multiplicando, passou dividindo. E aqui você pode cortar. Eu vou dizer assim, pateacar. Você pateaca esses 2 zeros com esses 2 zeros. E aí ficou, então, o valor do X 46 vezes 8, ou 8 vezes 46. Prof, vamos fazer essa conta? Vamos. 46, que multiplica o número 8 aqui, você vai ter 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 4, 32, mais 4, bem aqui, 36. E aí você marca aí, coloca aí na tela aí qual é a alternativa aí. Alternativa C. Pode observar lá que estava lá 368. Mura, não tem uma outra maneira para fazer? Tem. Você poderia ter feito assim, ó. Você poderia ter calculado 8% direto. 8% de 4.600. Mas, Mura, como é que eu calculo 8% de alguma coisa? 8% de alguma coisa é 8 sobre 100. Por que sobre 100? Porque esse símbolo aqui, ó, o porcento, ele quer dizer isso. É uma razão é divisão. É uma divisão de denominador 100. Então, bem aqui você tem 8 dividido por 100. Esse D é vezes 4.600. Perceba que você tem um poder de decisão. Você pode dizer, quero resolver por regra de 3 simples e direto. Legal, está correto. Não, quero resolver através de uma multiplicação. Perfeito, você está de parabéns. Aqui, ó, cancelo esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui. E aqui eu tenho 46 vezes 8. E aí deu o valor aqui, ó, 368. Então, você pode escolher na hora como é que você deseja resolver o seu exercício. Você pode fazer aqui uma regra de 3 simples e direta ou então uma multiplicação. Então, nessa primeira parte da aula, eu chamei a atenção de vós me ser para algo importante. O que é que você tem que saber? Resolver questões envolvendo gráficos. O que é que eu peço para vocês? Dê uma estudada, dê uma pesquisada, procure questões no seu material envolvendo análise de gráficos, porque vai aparecer e você vai gabaritar. Agora que você já sabe isso aqui, o tio agora vai falar de moda, média e mediana. Vamos observar essa questão na tela aí. Dá uma lida. Eu vou colocar uma questão, vou verificar se tem alguma pergunta aqui para a gente. Chegou alguma pergunta. Para calcular a média aritmética de M números somamos, né, os M números e dividimos o resultado por M. Ali dá um exemplo aí, que tem um coleguinha aí, o Carlos. Esse Carlos aí tem 24 anos de idade. Bernardo tem 26 anos de idade. E quem mais que nós temos aí? Nós temos o Pedro, Joaquim, né, Manuel. Vamos fazer o seguinte, volta para mim aqui, deixa eu verificar se tem alguma pergunta aqui. Já estão perguntando aqui, como é que funciona, volta para mim aqui. Como é que funciona esse quadro que eu estou escrevendo no A, bem aqui? Não é não, gente, é brincadeira. Isso aqui é... Vou contar para vocês no final da aula.
Tá? No final dessa aula, não sai daí, que eu vou te contar aqui como é que funciona aqui esse nosso quadro especial que a gente fez aqui para você, para levar esse conhecimento aqui para você. Segura a onda aí, faça comentário, divulga para a galera aí que a gente está aqui ao vivo falando de estatística para você gabaritar. Mas prometo, antes de encerrar a aula, vou te contar o segredo aí. Olha, mas só entre a gente, tá? Não vai espalhar para geral. Então, vou te contar aqui. Olha lá. Vamos lembrar primeiramente aqui de média. Eu quero que você me conte se você sabe o que é média. Ah, professor, eu esqueci o que é média. Olha só, vou te contar a nossa média aqui. Em verdade, eu vos digo que nós chamamos de média aritmética simples. O que é uma média aritmética simples? É normalmente o que a gente faz na escola. Eu tirei uma nota 8, uma nota 4, aí você faz o quê? Pega as notas, soma e divide pela quantidade. Vamos anotar isso? Pega seu caderno aí. A nossa média vai ser a soma dividido pelo total. Qual o nome disso, prof? Média aritmética simples. Como é a média aritmética simples? Você vai somar os valores e vai dividir pelo total. Mura, não entendi ainda. Calma que você não vai ficar com dúvida aqui hoje não. Olha só, por exemplo, se eu tenho aqui a nota 8, 7, 4 e 10. E aí você quer saber qual é a média aritmética. Como é que você faz isso? Para você calcular a média aritmética, você vai somar os valores 8 mais 7 mais 4 mais 10 e vai dividir pela quantidade de números, 4. Prof, deixa eu entender. Se fossem 5 números, eu ia somar os 5 e ia dividir por 5, correto? Se são 10 números, soma os 10 e divide pelo 10. É o que está dizendo, enunciado a questão que eu vou retomar já já. Que a nossa média aritmética é a soma dividido pelo total. Nesse caso aqui, você vai somar. Vamos somar aqui? Eu tenho essa média aqui sendo 8 mais 7 mais 4 mais 10. Você vai somar aqui, ó, 15. Aqui 19 mais 10 vai dar 29 dividido por 4. E aí você vai dividir depois e vai encontrar o resultado da sua média. Então aqui eu coloquei o conceito para você recordar, tá bom? Escreva aí nos comentários se você já entendeu o que é a média. Quem é a média? É a soma dividido pelo total de valores. Prof, já está tudo dominado. Ótimo. Vamos então para a questão? Vamos ver aquela questão que eu coloquei? Volta lá naquele slide lá. Vamos lá na tela. Para calcular a média M, agora está melhor. Porque no início da questão, parece que está falando línguas estranhas aqui, ó. Tá? Parece que está falando línguas estranhas. Poxa, prof, eu não entendi, agora eu já sei. Ele está dizendo assim, para calcular a média aritmética de M números, somamos os M números e dividimos o resultado por M. É esse conceito aqui. Continuando, Carlos tem, vamos anotar aí? Pega um papel aí. Carlos tem quantos anos, Carlos? Carlos tem 24, eu vou colocar aqui 24. Quem mais? Bernardo tem 26. Manuel tem 32. Aí Joaquim tem 41. Que mais que nós temos aí? Pedro com 22. Você vai somar e vai dividir pelo total aí. Qual o total de números que eu tenho aí? 5. Então, aqui você tem a nossa média. A média vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Como são 5 valores, você divide por 5. Agora eu queria uma ajuda sua aí. Eu queria que você somasse isso aqui, rapidola. Quanto deu? Muito bom. Coloca aí no chat aí quanto deu. Estou olhando ali. Ó, já responderam. 145. Então, 145 dividido por 5. Nesse caso, você vai pegar aqui, ó, 145, vai dividir por 5. E aí você tem o que? 145 dividido por 5. 14 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 14, 4. Aí desce o 5. 45 dividido por 5, esse aqui vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada, 29. Volta na questão lá.
Qual é a alternativa que está aparecendo aí com 29? Letra A. Letra A, a nossa resposta dessa questão bem aqui. Prof, eu já mando bem. Então não esqueça. Você já sabe a nossa média aritmética simples. Como é a média? Repita aí. Coloca aí no chat aí. Prof, eu já sei. Eu somo todo mundo e divido pelo total. Legal. Mas eu queria te recordar que nós não temos apenas essa média. Nós temos uma média aqui chamada média aritmética ponderada. Mura, como é média ponderada? Existem escolas que não calculam a média desse jeito que eu falei. Tem escolas que não vão calcular, somar duas médias e dividir pelo total. Tem escola que multiplica. Isso aí é chamado peso. Pega a primeira nota, multiplica por 1. Segunda nota por 2. Coloca aí nos comentários como funciona na sua escola. Então, olha só, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Suponha que você tirou notas aqui 9, aqui 2. Não, você melhorou, né? 10 e 8. E na escola tem peso. Vem na questão dizendo peso. Ah, na sua escola tem peso 1, peso 2, 3 e 4. O que é isso, prof? Peso? É assim. A sua média, nesse caso, é chamado média aritmética ponderada. Repita contigo. Média aritmética ponderada. Como é a média ponderada? É assim. 9 vezes 1. Ah, prof, eu pego a minha nota, multiplico pelo peso? Sim. Ah, mas esse peso vem na questão? Calma, que vem na questão. Vai te dar. Nem sempre é 1, 2, 3 e 4. Eu inventei aqui o exemplo. Olha lá agora. Mais 2 vezes 2. Mais 10 vezes 3. Mais 8 vezes 4. E divide isso aqui pela soma dos pesos. Deixa eu ver se você entendeu. Dá uma olhada aí. Pega a nota, multiplica pelo peso. Nota pelo peso, soma os valores e divide pela soma desses pesos. Qual o nome disso? Média aritmética ponderada, tá bom? Então já sabe a média simples, soma todo mundo e divide pelo total. Já sabe agora a média ponderada, é aquela que tem peso. Não esqueça, se tiver peso, média ponderada. Prof, como é que faz essa conta? Você vai fazer assim, ó, na calma. 9 vezes 1, 9. 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 30. Bem aqui vai dar 32. Dividido aqui por 10. Agora você vai somar aqui. Me ajuda a somar? Esse aqui, ó, 62. 62 mais 4, bem aqui, ó. 62 mais 4, 66. Mais 9, 75. Dividido por 10. Não precisa fazer conta. Quando é 10 aqui embaixo, basta você pegar, ó, a vírgula está aqui. Você desloca uma casa para cá. Então vai dar 7,5. Você viu aí como foi fácil? O importante é você saber. Média aritmética simples. Soma os valores e divide pela quantidade, né? Vai somar os valores e dividir pela quantidade. Agora, quando a média é ponderada, multiplica pelo peso e divide pela soma dos pesos. Deixa eu ver se tem uma questão. Coloca uma questão aí sobre média ponderada. Dá uma olhada nessa questão aí. Tem algum comentário aí? Chegou alguma pergunta? Coloque alguma dúvida. Compartilha a nossa aula aí com seus amigos. Estamos aqui para você aprender a nossa estatística. Vamos lá. O que é que diz a nossa questão aí? Ó? Uma escola em São Paulo atribui pesos para o cálculo. Olha, foi o que eu falei. A primeira situação que ele coloca bem aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Faça comigo aí, pega um papel aí. A primeira variação tem peso 1. A segunda, peso 2. A terceira, peso 3. A quarta, peso 4. Considerando as 4 avaliações de um aluno que obteve as notas 6, 4, 7, 9,5 para a primeira, segunda e terceira avaliação, qual foi a média? Olha para mim aqui. Ele quer saber, nesse caso aí, a média.
a questão não vai te dizer se é uma média aritmética simples ou se é uma média aritmética ponderada. Você vai saber. Como é que eu vou saber, professor? Porque veio o peso. Se veio o peso, a média é uma média ponderada. Aí você pega a primeira nota. Qual foi a primeira nota? 6. Qual é o peso da primeira nota? Peso da primeira nota, número 1. Coloca aí na tela para eles olharem os valores aí. Então, primeiro aí, 6 vezes 1. Depois, 4. Qual é o peso da segunda lá? 2. Qual é o próximo valor que tem aí? 7. Qual é o peso desse 7? O número 3. Depois, 9,5, que multiplica o peso, que é 4. E divide pela soma dos pesos. Olha para o tio aqui. Aqui a soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, é nessa ideia aí que você monta. Você já olha, já sei esse modelo aqui, né? Eu assisti a aula agora aqui, já aprendi a média ponderada. Agora, vamos lá? Ajuda aí. Eu tenho 6 vezes 1, 6, mais 8, mais aqui 21, mais 21, 7 vezes 3, 21, 9,5 vezes 4. Se fosse 9 vezes 4, daria 36. Meio vezes 4 é 2, vai dar 38. Isso aqui dividido pela soma dos pesos. Volta aí no enunciado da questão para ele olhar direitinho o enunciado lá e observar qual é a resposta aí. Então vamos lá? Vamos fazer agora. Soma agora aqui, volta com o tio aqui. Você tem 6 mais 8 mais 21 mais 38. Quanto deu essa soma? Coloca aí no chat aí. Deu 73 dividido por 10, 7,3. Qual é a alternativa que tem 7,3 lá? É a letra D? Letra D de dado é a nossa resposta. Então perceba que o importante é você pegar, né? Nós temos lógico, essa assim, eu não gosto de matemática. Não, é só questão de estudar. Porque se você aprendeu aqui hoje como se calcula uma média aritmética simples, uma média aritmética ponderada, nós já ganhamos o dia. Você aprende por passo a passo, pequenas porções. Quando chegar no final do ano, você já tem um grande conhecimento em matemática. O importante não é desistir, né? Você, não quero desistir, não quero, não. Você tem que insistir. Isso é matemática. É insistir, peguei uma questão, não consegui, chega com um colega, pergunta, você pode me explicar isso aqui? O colega vai te ajudar e assim a gente vai compartilhando conhecimento. Tá bom? Vamos agora, já que você sabe aqui, eu vou apagar bem aqui, já que você sabe a nossa média ponderada, eu ia fazer uma outra questão de média, mas não vou fazer. Eu quero falar um pouquinho mais aqui de moda e quero falar também logo de mediana. Não quero que você saia daqui sem saber. Coloca aí nos comentários se você já sabe o que é uma moda. Coloca aí se você já sabe o que é uma mediana. Mura, o que é uma moda? Moda é o seguinte. Imagina uma série de números, uma sequência de números aqui. Vou colocar 7, 8, 9, 9, 10. Aí eu pergunto para você, meu querido aluno, quem é o número que mais aparece? Aí você levanta a mão e diz, um 9. Legal. Sabe quem é esse 9? É a moda. Esse 9 aqui, a gente simboliza ele por MOzinho e ele é a nossa moda. Moda, repita, é o elemento que mais aparece. Quem mais aparece é a nossa moda. Prof, posso ter duas modas? Pode sim. Se eu tivesse uma situação aqui, chamar de B, colocar aqui 4, 8, 8, 9, 9 e 10. Se eu perguntasse quem é a moda? Olha, a moda é o elemento que mais aparece. Quem mais aparece aqui é o 8 e também o 9. Nesse caso, nós temos duas modas. Professor, tem algum nome especial para isso? Anota aí. Bimodal. Duas modas, lembra? Bicampeão? Bimodal. Então aqui, é chamada, aqui, tem uma única moda, é unimodal, único, uma única moda, que a moda aqui é 9, mas aqui eu tenho a moda que vale 8 e eu tenho a moda que vale 9. Então não esqueça, o que é moda? É o elemento que mais aparece.
Professor, estou olhando aqui, eu acho que eu nunca vou errar isso. Cuidado, tem algumas pegadinhas. Olha só essa situação bem aqui. Imagina se eu tivesse assim, 2, 2, bem aqui 5, 5 e o número 7. Você ia me responder que a moda aqui é o 2, o 5. É quem mais aparece. Legal. Mas se eu colocar o 7 bem aqui, aí você vai levantar a mão. Quem é a moda? Ah, 2, 5 e 7. Não. Nesse caso é chamado de amodal. Não tem moda. Não entendi. Lembra que eu falei? Moda é o elemento que mais aparece. Então tem que ter alguém com uma quantidade inferior. Se eu tivesse aqui o número 8, aí sim, esses estão se destacando. Se estão se destacando, a minha moda aqui é 2, 5 e 7. Então, mas nesse caso, que era assim, ninguém se destaca. Tá? Se ninguém se destaca, não tem moda, amodal. Vamos repetir? Vamos ver se entendeu? Moda. O que é moda? É o elemento que mais aparece. Quem mais aparece é a minha moda. Posso ter uma moda? Posso. Chamar de unimodal. 2 modas? Bimodal. 3 modas? Trimodal. Mas cuidado que tem a situação de eu não ter a moda. Quando eu não tenho a moda, é chamado de amodal. Quando é que eu não tenho a moda? Se todo mundo tiver a mesma quantidade. Se ninguém se destacou. Se tiver um elemento aqui para diferenciar, aí sim seria trimodal. Tá bom? Tem alguma dúvida disso aí? Coloca aí no chat aí se tem alguma pergunta. Olha, vamos falar agora da nossa mediana. Quero falar da mediana aqui com vocês. Já já vou te responder aí. Porque, como é que a gente faz aqui, como funciona esse quadro aqui especial aí para você. Olha, Murat, como é a nossa mediana? Olha, eu preciso que você entenda primeiro, para você achar a nossa mediana aqui, você tem que entender primeiro uma coisa chamada de rol. O que é rol? Rol é quando você organiza os números do menor para o maior. Vou marcar aqui bonitinho para você colocar no seu caderno aí a nossa mediana. Mas antes da mediana, coloca o nosso conceito aí chamado de rol. Professor, repita aí o que é rol. Olha, rol, organizar os números em ordem crescente. Organizar do menor para o maior. Ah, eu escutei falar que pode ser do maior para o menor. Pode, não importa. Mas vamos condicionar aqui que é organizar em ordem crescente. Então, bem aqui você tem a nossa mediana. Por quê? Porque eu vou precisar saber isso aqui para calcular a mediana. Olha só esse exemplo. Eu tenho uma série, bem aqui, 2, 7, 8, vou colocar 10, vou colocar bem aqui o 4. Para você obter a mediana, é necessário você organizar do menor para o maior. Não esqueça disso. Então, vou organizar aqui. O menor é 2, depois vem o 4, depois vem quem? O 7, depois o 8, depois o 10. Legal? Isso aqui, qual o nome disso, prof, mesmo? O nome disso aqui é rol. Rol é quando você organiza do menor para o maior. Porque você poderia chegar aqui e se confundir se não soubesse dessa história. Primeiro, para achar a mediana, não esqueça, coloque do menor para o maior. Murat, mas me diz logo aí, me diga rapidola, quem é a mediana? É quem está no meio. O elemento do meio do seu rol, ele é a mediana. Se você não colocasse em ordem crescente, você ia errar. Você ia falar que a mediana era 8, e não é 8. Mas, Murat, só tem essa situação para calcular a mediana? Não. Tem duas situações possíveis. Por quê? Porque eu posso ter uma quantidade par de números ou uma quantidade ímpar de números. Então, olha lá. Essa é uma quantidade ímpar. 1, 2, 3, 4, 5 números. Se eu tenho 5 números, tem um no meio. Quando você coloca do menor para o maior, e ele vai ser a nossa mediana. Agora, eu posso ter bem aqui uma quantidade par de números. Imagina assim, 2, 6, 4, 7, vamos colocar 10 aqui, vamos colocar mais um aqui, o 8. Aí eu quero saber quanto é que vale a mediana. Quanto vale? Primeiro você obtém o nosso rol. Quem é o nosso rol? Do menor para o maior.
vai ficar assim, ó, o menor número, 2, depois 4, depois 6, depois quem? 7, depois 8 e depois o 10. Então, você organiza do menor para o maior. E agora, observe, 2 para você, 2 para o tio. Quem é que está no meio aqui? O 6 e o 7. E nesse caso, a nossa mediana, você vai somar e vai dividir por 2. 6 mais 7 dividido por 2. Então, sempre dessa maneira para você obter a nossa mediana. Você organiza em ordem crescente. Se tem um elemento no meio, ele já é a nossa mediana. Se tiver 2 números no meio, você soma e divide por 2. Vai dar 13 dividido por 2. Vamos pensar em dinheiro? Qual é a metade de R$13? R$ 6,50, prof. Então, bem aqui, ó, você já tem o valor da mediana. Olha lá, te contei aqui 2 conceitos importantes. A nossa moda, o elemento que mais aparece, e a nossa mediana. Para a mediana, é importante você colocar em rol, colocar do menor para o maior. E aí, 2 casos possíveis, não esqueça. Se a quantidade é ímpar, só tem 1 no meio. Ele é a nossa mediana. Se a quantidade é par, tem 2 no meio, soma e divide por 2. Eu vou sair da frente aqui para você fazer um print. Faça um print aí, vê se tem alguma pergunta aí. Vou escolher aqui mais uma questão. Deixa eu verificar uma questão aqui para você resolver essa questão aqui. Vai aparecer na tela. Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente 3, estou colocando aqui, ó, 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. O número mediano de gols desse time é... Qual é o número mediano de gols? Olha, primeiro, olha para mim aqui. Primeiro é necessário você pegar esses valores aqui e colocar em ordem crescente. Não está em ordem crescente. Quando ele fala o valor mediano, é a mediana que ele quer. Então, olha lá a nossa mediana. Vamos lá? 1, 1. Depois vem quem? O 2, o 2. Você vai colocando o menor para o maior. Quem mais que nós temos aqui? Coloquei 1, número 1. Um número 2 aqui, um número 2. Quem vem agora? Um número 3. Tem mais um número 3 aqui e um número 4. Então, dessa maneira aí. Perceba que nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Uma quantidade ímpar. O que isso quer dizer? Tem um no meio. Você faz assim, ó. 3 para você, 3 para o tio. Quem está no meio? O 2. Olha aí, você mandou bem. Você achou aqui a nossa mediana, que é... Qual é a alternativa aí? Coloca na tela aí. A B, número 2 aí, é a mediana. Viu aí como é fácil? Viu como é fácil a situação? Moura, eu quero saber como é essa magia aqui, como acontece. Vou te explicar, só entre os amigos aqui, tá bom? Entre os amigos aqui. Aqui a gente colocou um quadro especial, é um quadro de vidro, bem aqui. Aqui é um quadro de vidro. Eu estou escrevendo nesse quadro de vidro, aí tu fica bolado assim, mas vai ficar invertido, professor. Aquela situação da ambulância, né? Vai ficar invertido. Mas na hora da programação aqui, a equipe técnica, ela faz a inversão da imagem, aí fica invertido. Lógico, tá pensando assim, e a tua camisa? Né? A minha camisa também está invertida aqui, ó, Rapidola. Se você quer conhecer o meu canal lá, canal Matemática Rapidola. Anota aí, hoje vai ter até uma live, 15 horas, tá? Lá no Matemática Rapidola. Então, eu queria só finalizar a aula de hoje aqui te dizendo, é importante você estudar nesse momento que a gente está vivendo aí, estudar mais, né? Não desista dos seus sonhos. E hoje eu falei aqui de estatística. O que eu gostaria é que você reforçasse, estude análise de gráficos e tabelas e, além disso, não esqueça, foi o que eu falei, média. O que é média? Soma e divide pelo total. Moda, o elemento que mais aparece. E a nossa mediana, você organiza do menor para o maior. Quem está no meio é a nossa mediana. Se for um número, é ele. Se são 2, soma e divide por 2. Até a próxima. Rapidola!